Pois é, tem muita dificuldade. Renan, bom dia para você. Estava vendo ontem a sua participação no UOL também, né? E você fez um comentário que é muito pertinente. Se bobear, não tem nem maca para atender o tanto de jogadores que estão no DM hoje, né? Os caras devem ter que fazer rodízio, porque é muita ausência, né? 12 desfalques ontem. O São Paulo, que como pontuou o Hernan Crespo, começou a semana de preparação, porque entra aquela coisa, data FIFA, teve tempo para treinar. Sim, mas ele tinha 13 jogadores no campo para treinar. Ele teve que compor ali com a base. E aí, cara, pegando 13 jogadores ali, 3 convocados que estavam de fora já das atividades, mais 4 que ontem estiveram no banco de reservas, que estavam no Sub-20 jogando a final do Paulistão, que ele falou que ele pôde ter eles apenas aí na segunda e na terça-feira, no começo da semana. 13 jogadores ali disponíveis, 12 desfalques para o jogo de ontem e um adendo, né? O Tolói machucou também, vai passar por exames, mas o Tolói vai compor aí, vai ser o 13º desfalque do São Paulo. Quem vai ser responsabilizado por isso? Muito bom dia, Renan. Bom dia, Gabriel, Ilcinho, Chacon, galera do chat aí, muito bom dia para todo mundo. Cara, quem vai ser responsabilizado é uma pergunta muito boa, porque não é um também, né? Não é uma pessoa responsável por esse tanto de lesão. E não é se bobear, não, Gabriel. O que eu falei ontem lá no UOL, no fim de papo, não tem marca para todo mundo se tratar ao mesmo tempo. Normalmente você tem 2, 3 jogadores simultaneamente lesionados e ali tem 4, 5 marcas, ali comporta, tá tranquilo. Agora, 12, tem que ter o revezamento. Mano. Você chega às 8, o Chacon chega às 9h30, o Ilcinho chega às 8, porque não tem como, velho. Tem como, é pouca marca para muita gente machucado. Quem vai ser responsabilizado, eu não sei. E te garanto que não é um só. Mas isso tem que estar sendo pensado já, para não prejudicar o ano de 2026, como está sendo prejudicado o de 2025. Os principais jogadores, nos momentos importantes e decisivos, estão fora de combate. Perfil de contratação também tem que mudar nesse sentido. Né? E com todo respeito aos jogadores mais velhos, o Tolói, o Oscar, o Lucas, enfim, a gente tem que entender. O Luciano, querendo ou não, ele está sempre à disposição. O Sabino, querendo ou não, está sempre à disposição. A gente tem que entender o perfil do jogador que a gente vai contratar. E a responsabilidade, ela tem que ser dividida. A lesão, o pessoal fala, o departamento médico não machuca ninguém, ele recupera. Por que eles estão machucando tanto? Por que reincide a lesão? Por que o Marcos Antônio machucou, logo depois machuca de novo? O Tolói machucou, volta e daqui a pouco já está machucado de novo. No primeiro jogo que ele volta, ele já machuca de novo. Isso que tem que ser entendido. É a metodologia da preparação física? Tem que ser estudado. Pode ser isso. Pode ser isso. É a forma que o time joga? É a fisiologia? É a prevenção de lesão? Tudo isso tem que ser avaliado. Porque eu não me lembro de ter jogado num time, na minha carreira inteira, 17 anos, que tivesse tanto jogador machucado ao mesmo tempo. Eu não me lembro. Eu não me lembro, sinceramente. Não sei se aconteceu isso com o Ilcinho. Comigo não aconteceu. De ter 13 jogadores ao mesmo tempo machucado, eu não me lembro. Né? Vamos colocar na conta do azar aí o Caleri, o Rian, né? O André. Ao resto, tem a questão do Oscar, que aí é uma outra, né? Uma outra coisa que a gente nem discute mais, mas ele estava machucado também. Então, cara, é uma coisa bizarra que acontece no São Paulo que tem que ser estudado e tem que ser planejado para não acontecer o ano que vem. Isso que é o mais importante. Agora, quanto ao jogo de ontem, apesar de concordar com o Ilcinho que não se poderia ter tanta expectativa em relação ao time, eu acho que poderia ter sido diferente. A postura do time poderia ter sido diferente. E começa com a escalação do Crespo. Porque quando ele entra com aquele time, com 2 alas que, do ponto de vista ofensivo, produzem menos ou produzem pouco, ele já está dando um recado para o adversário. Pode vir que hoje eu não posso com vocês. Ele já dá um recado muito claro do que se ele tivesse entrado com o Ferreirinha naquele setor. Porra, ele entrou com o Ferreirinha contra o Flamengo, um time muito melhor. O Ferreirinha produziu para estar em campo ontem, naquela função. Quando você vai jogar contra um clássico majestoso, fora de casa e, obviamente, com torcida única, você tem que dar um recado diferente, cara. Pelo menos no início do jogo. Você tem que ter o equilíbrio que o time teve no segundo tempo. A postura que o time teve no segundo tempo.
Eu até achei o São Paulo ligeiramente melhor no segundo tempo, mas um jogo equilibrado, não controlado, mas mais equilibrado, o que eu esperava desde o começo. Se o time entra... e o Corinthians foi, na minha visão, superior, pressionou, teve uma postura diferente, mas como o Ilcinho falou, não criou oportunidades para matar o jogo, porque a postura do São Paulo era para o Corinthians ter entrado e matado o jogo no primeiro tempo. Era para o Corinthians ter produzido para matar o jogo no primeiro tempo. E não fez, dando essa brecha para o São Paulo. E aí ele volta, e mesmo antes de fazer o gol, certo, Ilcinho? O São Paulo já estava melhor. Já tinha tido uma oportunidade com o Cédric, quando o Luiz Gustavo cruza e o Cédric cabeceia para baixo. De cabeça. Tava 0x0, tava 1x0 ainda. O São Paulo não tinha feito o gol de empate. Acho que nesse lance é o gol de empate, certo? Ali foi escanteio. No escanteio, o Tapia faz o gol. Então, o São Paulo, já mesmo antes de fazer o gol, já melhorou, já equilibrou o jogo, toma conta da ações, cria oportunidades de gol, e é o jogo equilibrado que eu esperava desde o começo, certo? Agora, um detalhe que eu venho sempre batendo aqui, que é as estratégias do Crespo. Essa marcação, perseguição individualizada, cara, ela gera esses espaços. O Pablo Maia, quando ele erra, ele tá correndo na direção do nosso gol. Certo? Ele tá correndo na direção do nosso gol. Quem deveria estar ali, o Ferrarese, ele tá pressionando, ele tá marcando alguém individualmente lá na intermediária, ele tá fora da posição dele, mas não porque ele está errado. Para essa estratégia, ele tá perseguindo o que ele tem que perseguir. Isso gera muito espaço. Isso abre muito espaço. No momento do lançamento, quando o Pablo Maia corta a bola, não sei se temos um lance, 2 dos nossos zagueiros, o Alan Franco e o Ferrarese, eles estão à frente da linha da bola. Isso não pode acontecer, gente. Desculpa, isso não pode acontecer. Só tá ali o Sabino, daí no corte só tá ali o Sabino, que ele vem fechando, ele tá lá na esquerda, ele vem fechando pro centro da área. Aí o Memphis aí tem que dar o braço a torcer, faz um gol espetacular. Um gol de poucos jogadores no Brasil tem esse recurso, certo? A verdade é essa. E quando o Memphis entra, pelo menos foi a minha sensação, eu falei, opa, porque aquele Gui Negão, aquele moleque é um animal, né, mano? Ele não para, ele dá calor na defesa inteira, ele corre para um lado, corre para o outro, se movimenta. Eu falei, vai entrar o Memphis, naquela tiriça dele, Memphis-Corinthians, né? Não Memphis-Holanda. Pensei a mesma coisa, vai ficar melhor para nós. Porra, vai ficar tranquilo para quem tiver que acompanhar ele, a movimentação, ele não faz movimentações, né, tão atacando espaço, então acho que vai ficar mais simples para um dos nossos zagueiros acompanhar ele. Porra, dele me faz aquele golaço que acho que o Gui Negão não teria a qualidade de fazer. Mas, enfim, cara, é muita coisa que tem acontecido no São Paulo que, inevitavelmente, vai para dentro do campo. E quando a diretoria, quando o presidente prega a transparência, só tem um sendo transparente com a torcida do São Paulo. Só tem um falando para a torcida do São Paulo que ela merece ouvir. É o treinador. A entrevista do Rui Costa, o diretor Rui Costa, na terça-feira, você estava, Chacon? Que dia que foi? Na quarta-feira? Foi um negócio bizarro, gente. Foi um negócio ridículo. Ele me falou que o São Paulo é referência. Gente, São Paulo é referência do quê hoje? Fala para mim. A não ser que ele estava falando de 20 anos atrás, quando o Ilcinho jogou no São Paulo. Aí o São Paulo é referência. Hoje não. Então, o único que tem sido transparente, quando a diretoria prega essa transparência, é o treinador. É o treinador. E que eu vejo ele mais uma vez desanimado, cara. Eu vejo ele mais uma vez para baixo, sabe? Cabisbaixo, não sei se pensando no que... O que eu vou fazer no ano que vem aqui, sabe, cara? Esse é meu medo também. O que eu vou fazer no ano que vem nesse lugar aqui, cara? Sabe, eu tô sentindo ele muito assim, muito pessimista com a perspectiva do que é o São Paulo, com a expectativa do que é o São Paulo ir para frente, cara. Então, isso, assim, me preocupa muito. Mas é o único que tá falando o que nós, torcedores do São Paulo, merecemos ouvir. Não os outros que estão preocupados com a política. Aí lá dentro do clube social, eles vão lá, sobem no palanque, vão e falam, e isso e aquilo que nós... Gente, peraí. Não é isso, tá tudo errado, tudo errado.